Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10 a 11. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, e não te esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O tema da mensagem nesta noite: a graça de Deus. Ana e Penina era casado com um homem chamado Eucana. Eucana, um homem fiel a Deus, um homem que buscava a Deus, um homem diligente nos princípios da palavra de Deus. E ele tinha duas esposas. Ana era a esposa amada, que ele amava de coração. E ele tinha também a outra esposa, chamada Penina. E Penina deu muitos filhos para este homem, chamado Eucana. E Ana era estéril, não podia ter filho. E a Bíblia fala que, pelo fato de Eucana amar muito mais a Ana, Penina se tornou um instrumento do diabo, que o provocava, zombava de Ana por não poder ter filho. Daquele tempo, o valor de uma mulher era medido pelo número de filhos que ela tinha. E Ana passava os anos e ela, frustrada, de amargura de espírito, queria ter um filho. Mas a Bíblia fala que um dia Deus exerceu favor para aquela mulher e ela teve um filho. Mas, amados, eu quero falar algo ao coração da igreja e todos que estão me vendo pela internet, por esse vídeo. Eu não sei o momento a qual você está vivendo, talvez um momento de sofrimento, momento de angústia, de aflição, de dor, momento em que você está vivendo, que você percebe que as pessoas que estão ao teu redor se afastaram de você, estão julgando você, criticando você, porque quando nós estamos bem, hoje as pessoas medem as pessoas por aquilo que elas têm, se tem valor, se elas têm dinheiro, têm posição, são valorizadas, mas muitas vezes quando nós passamos por momentos de aflição, muitas vezes as pessoas se afastam de nós, e as pessoas, de vez de ajudar, se tornam instrumento do diabo para nos criticar, para nos julgar. Mas a Bíblia fala, a Bíblia descreve uma mulher chamada Ana, e Ana significa a graça de Deus, e ela não estava vivendo esse momento de graça de Deus, e sim, momento de desgraça. Mas essa mulher, ela nos ensina algumas lições, como conquistar as promessas. A primeira verdade que eu quero compartilhar com a igreja, que Ana não se conformou com a esterilidade, por ser uma mulher estéril. Ela não se conformou, mas ela orava, clamava ao Senhor. E a Bíblia fala em 1 Samuel 1,5, que Deus fechou a madre, para ela não ter filho, que Deus impediu. Interessante. Mas essa mulher, ela pede algo legítimo. Senhor, eu quero ser mãe, eu quero ter um filho. Senhor, me dá a tua bênção. E ela luta, e ela não se entregou, ela não aceitou aquela situação. Hoje o Senhor fala para mim, para você, meu querido, não sei o momento que você está vivendo, mas não aceite esse jugo do diabo, não aceite o veredito de Satanás, que não tem jeito, é irrevogável, não tem solução. Creia que tudo é possível aquele que crê. Não aceite, deseje ardentemente as bênçãos de Deus. Em todas as promessas de Deus você tem um sim, um amém. Então, meu querido, o tempo do homem é diferente do tempo de Deus.
Muitas vezes nós queremos, desejamos de todo o coração, mas Deus quer que a gente clame, que a gente busque e deseje ardentemente. Irmãos, Deus tem vida plena para você. Deus tem saúde para você, Deus tem prosperidade para você, Deus tem uma vida plena para você, mas você tem que se achegar ao Senhor de todo o coração, romper todas as barreiras, não dar ouvido às vozes estranhas, mas desejar: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ter as bênçãos do Senhor, eu quero ter o favor do Senhor, porque Ana significa a graça de Deus, e você tem a graça de Deus. Você tem o favor de Deus, você tem o favor de Deus, você tem o favor de Deus. A segunda verdade, que Ana enfrenta oposição muito séria da sua rival chamada Penina. 1 Samuel capítulo 6, verso 7, está escrito: sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Irmãos, essa mulher, Penina, se tornou um instrumento do diabo e provocava excessivamente todo dia, zombava de Ana, porque Penina tinha muitos filhos. E Ana orava, clamava, e essa mulher julgava: Deus não está nem aí para você. Se Deus te amasse, se Deus te amasse, se Deus te ama, por que não deu filho para você? Deus não está nem aí para você. Então nós vemos uma pessoa carnal, uma pessoa que não estava nem aí para Deus, e era instrumento do diabo. Mas a Bíblia fala que Ana clamava ao Senhor, buscava o Senhor, mesmo diante dessa oposição, ela buscava o Senhor, e a Bíblia fala que ela se tornou amarga de alma. Ana ficou amarga de alma. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 13, verso 12, a demora da promessa. Quando a promessa tarda, nosso coração fica doente, a gente perde a alegria, perdemos o ânimo, perdemos a vibração de estar buscando a Deus, deixamos de vir na casa do Senhor, deixamos de louvar o Senhor, porque a gente começa a questionar: Senhor, eu te sirvo, eu vou na igreja, eu louvo ao Senhor, e as pessoas, os ímpios, estão prosperando, estão numa boa, não tem problema nenhum. A gente começa a olhar com uma visão errada. Quando a gente está passando luta, quando a gente está passando por um momento de prova, nossa tendência muitas vezes é questionar o cuidado de Deus. Se Deus é bom, por que Deus está impedindo que eu seja abençoada? Quando a promessa tarda, nosso coração fica doente. Já pensou se você pudesse olhar na agenda de Deus o dia que Deus vai liberar a tua promessa? Querido, Deus está trabalhando primeiramente no teu coração, porque melhor do que a promessa é você conhecer o Deus da promessa. Você conhecer quem é Deus. Deus é um Deus de amor, Ele supre tudo. Enquanto você não conhecer o amor de Deus, enquanto você não tiver um encontro com Deus, você vai achar que as bênçãos vão preencher o teu vazio, meu querido. O que preenche nosso vazio é a presença de Deus, é ter uma experiência com Deus, é ter intimidade com Deus, é ter um relacionamento com o Senhor. Agora você vai ter, se você meditar na palavra, viver a palavra, praticar a palavra, conhecer o caráter de Deus, você vai conhecer através da palavra de Deus, e a tua oração vai ser eficaz se você conhecer a palavra de Deus, porque a tua oração vai ter respaldo da palavra do Senhor, porque a Bíblia fala, 1 João capítulo 5, versos 14 e 15, essa é a confiança que temos em Deus: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve, temos confiança que no tempo
tempo, na hora, no momento de Deus, Deus vai te surpreender. Então, meu querido, ore as promessas, clame as promessas, porque Deus não impediu de você ser abençoado, não. É o diabo que está tentando impedir você de chegar a Deus, de buscar a Deus, porque o inimigo ele vem para levar você à depressão e se afastar de Deus e ficar emburrado com Deus. Quantas pessoas poderiam estar hoje aqui no culto, mas estão desanimadas, estão numa apatia espiritual, perderam a alegria, perderam a esperança. Mas Ana estava numa briga com Deus. Eu não te solto, eu não te largo, eu não vou arredar meus pés da tua presença enquanto o Senhor não me abençoar. Eu estou buscando excessivamente a minha bênção, eu quero a minha bênção. A Bíblia fala, Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. A Bíblia fala que os nossos desejos não são ocultos aos olhos de Deus. Nossa ansiedade não é oculta aos olhos de Deus. Irmãos, Deus está desejoso entregar suas promessas, entregar para você, mas Deus está te preparando para as promessas, para que as promessas não venham a ser laço na sua vida. Porque, meu querido, quem tem Jesus tem tudo. O que adianta você ter tudo do bom, do melhor das coisas desta terra, glamour, posição, amigos, status, ter tudo passa, querido. Mas o mais importante é você ter Deus como teu Senhor, o teu tesouro. Mas nós vemos, amado, que essa mulher aqui, ela enfrenta uma tribulosa. Naquele tempo, quando uma mulher não podia ter filho, o marido podia tomar outra mulher que desse muitos filhos. Mas a Bíblia fala que Eucana amava a Ana. Eucana dava carinho, dava amor, mas ela se sentia insatisfeita porque ela queria ter um filho. Porque filho fala de dignidade, e ela queria ter dignidade, a honra, porque uma mulher sem filho era rotulada como uma mulher amaldiçoada, desprezada por Deus, desprezada pela sociedade, desprezada pelos religiosos, rotulada como uma mulher desfavorecida de Deus. Mas ela buscava servir a Deus, ela poderia se rebelar com Deus e dizer, Deus, eu desisto, eu vou buscar o suicídio, vou acabar com a minha vida, porque o Senhor não está nem aí para mim. Mas ela desejou. Então quero dizer para você, não seja fraco, não seja covarde, porque hoje tem gente que desiste da vida por coisa tão pequena, mas clame ao Senhor, não dependa dos homens, não espere pelos homens. Você tem um Deus que te ama, a maior prova do seu amor que Ele semeou o seu único filho, para que você tenha vida e vida em abundância. E Deus se fez carne e habitou entre nós, e morreu uma morte de cruz, porque não havia um justo sequer na terra, e Ele morreu na cruz, e pagou um preço impagável, e lá na cruz Ele disse, está pago, está consumado. Então, meu querido, e a partir de hoje, você tem oportunidade de viver a graça de Deus, o favor de Deus. Mas entenda, conheça a palavra, viva a palavra, e ore as promessas de Deus e diga, Senhor, tudo que o Senhor conquistou na cruz, eu tomo posse, é a minha herança, eu quero viver a vida do Senhor Jesus na minha vida, na minha geração. Então eu vejo que essa mulher enfrentou posição terrível, essa mulher Penina excessivamente irritava todo dia, toda hora, todo momento. E olha aqui, e Deus impediu de Ana ter filho. A sua madre foi
cerrada a madre desta mulher, mas ela não se conformou, orava sem cessar. Amados, o maior inimigo da nossa fé, o maior inimigo da oração, o maior inimigo da comunhão com Deus, chama mágoa, ressentimento, ódio. Irmão, quando a gente está fragilizado, o diabo levanta pessoas, e para nos oprimir, para nos trair, para criticar, para zombar da nossa fé. Irmãos, hoje o Senhor fala para mim e para você, Deus quer liberar as bênçãos, mas hoje libera toda a mágoa, todo o ressentimento. Decida, eu sou livre, eu não quero ficar preso a ninguém, eu decido, vou liberar essa pessoa, eu vou soltar essa pessoa, porque senão vou dormir com essa pessoa, vou acordar e vou estar sempre prisioneiro essa pessoa. Libera o perdão. A Bíblia fala que Penina oprimia, zombava todo dia, excessivamente. Não tinha misericórdia de Ana. Mas Ana estava focado no Senhor e nas promessas do Senhor. Meu querido, não fique focando no que as pessoas estão dizendo a teu respeito, estão julgando, estão criticando, estão te rotulando. Você tem que buscar a aprovação de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus. Continue clamando, continue clamando. O inimigo pode estar buzinando para o seu ouvido. Continue clamando, continue perseverando na fé. Que a terceira lição que eu aprendo aqui, que é Ana persevera na oração. 1 Samuel capítulo 1, verso 7. E assim fazia ele de ano em ano. Todas as vezes Ana subia na casa do Senhor e a outra irritava e Ana chorava e não comia. 3 vezes por ano o homem tinha que ir para o centro de adoração que era Shiló. Quem foi para Israel com a gente foi para Shiló, que era o centro de adoração naquele tempo. Há 1000 anos antes de Cristo, era o centro de adoração Shiló. E aquele lugar, a Arca da Aliança estava. E ali havia adoração constante. E o sumo sacerdote chamado Eli era o líder da congregação. E Eucana se apresentava todo ano e orava ao Senhor. E Ana acompanhava o seu esposo. E lá na congregação ela orava: Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Eu não aceito essa esterilidade. Eu não aceito ser desfavorecida. Senhor, eu quero um filho. E ela na casa do Senhor orava insistentemente. Então, meu querido, eu quero te desafiar, persevere na oração, persevere na oração. Lucas capítulo 18, verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clama dia e noite, embora pareça demorado, depressa o Senhor fala que Ele fará justiça, Ele irá te defendê-lo. Interessante que a parábola em Lucas capítulo 18 fala que uma viúva que estava sendo roubada, que estava sendo espoliada pelo seu inimigo, e ele comprou o juiz. É só naquele tempo, gente, lá havia desonestidade lá dos juízes, e o juiz foi comprado e ia favorecer o inimigo, e aquela viúva ia perder tudo. Mas aquela viúva todo dia estava na porta da casa do juiz. Julga a minha causa, pelo amor de Deus, julga a minha causa. Todo dia a viúva estava lá clamando. E um dia o juiz disse assim: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas por conta dessa insistência desta mulher, eu quero me ver livre, eu vou julgar a causa dela, vou exercer justiça para ela, porque eu não quero ver ela mais aqui me perturbando.
E o Senhor fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clama dia e noite, embora pareça demorado? Digo que depressa farei justiça, depressa eu vou te defender. O ímpio pode ser injusto, mas Deus é justo. Deus está acima dos homens. Deus está acima, meu querido. Por isso, esta é a mensagem do Senhor para nós nesta noite. Clame aos pés do Senhor, persevere, clame ao Senhor, porque Deus vai mudar esse quadro tenebroso que o diabo pintou, que disse: não tem mais jeito, não tem solução, está morto. Ainda que esteja morto a tua causa, ainda que esteja morto, o Senhor é poderoso para ressuscitar. O homem diz: para tu tem jeito, menos para a morte. O Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Viverá, creia. Creia. Jesus dá a última palavra. Irmãos, é profético essa palavra. O Brasil está em crise, as circunstâncias, o dólar aumentando, os economistas alarmistas, pessimistas, mas meu querido, você entregou a vida para Jesus, você está debaixo da potente e poderosa mão de Deus, o reino de Deus, o governo de Deus comanda a sua vida. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Está faltando algo para você? Então diga: Senhor, abre meus olhos da fé, porque eu quero viver a provisão de Deus, porque a Bíblia fala que o justo não mendiga pão, o pão de cada dia. Você tem que orar: Senhor, pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus tem a provisão, Deus tem o livramento, Deus tem aquilo que você precisa para você sobreviver. Creia, porque Deus, Ele não deixa faltar para os seus filhos que clamam dia e noite, embora pareça demorado. Mas saiba que as provas que Deus permite para a nossa vida é para provar nossa fé. Se a nossa fé tem fundamento, se tem fundamento, que é a palavra de Deus, se tem fundamento, você vai crer no caráter de Deus, porque Deus é bom. Deus não é padrasto, não. Deus é bom, mesmo que você não mereça. Deus é bom. Você tem filhos? Tem filhos? Você não tem o melhor para os seus filhos? Você não pensa o melhor para os seus filhos? Você não planejou o melhor para os seus filhos? Certamente você planejou o melhor para os seus filhos. Eu quero dizer para você, o Senhor já planejou para você, antes da fundação do mundo, melhor. E Efésios 1:3, o Senhor já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. O Senhor já te abençoou. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. O salmista diz assim, Salmos 43, verso 5. Porque está batido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, confia em Deus, aguarda em Deus, porque eu vou cantar o cântico da vitória. Vai chegar a hora que eu vou cantar o cântico da vitória, mas espera, aguarde em Deus, porque Deus está me preparando. Alma, aquieta-te, alma. Então, meu querido, justo não anda pelo sentimento, não anda por vista, mas ele crê nas promessas de Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Se Deus enviou seu Filho amado para que eu tenha vida plena, certamente Ele tem a provisão na minha existência, na minha caminhada. Porque é nesse momento de prova que Deus prova a nossa fé, nossa fidelidade, nossa obediência. E quando Deus, Ele nos trata, Deus nos prova, saiba que Ele está forjando em você o caráter de Cristo. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que Deus quer nos ensinar, que Ele é o nosso tesouro. Deus é o nosso tesouro, Deus é o nosso Senhor. Então eu vejo aqui a última lição que eu quero compartilhar com vocês. Terceira verdade, Ana
ela clamou, suplicou, chorou. E a Bíblia fala, um dia ela estava no templo, na casa do Senhor, e ela orava, ela chorava, e a Bíblia fala que o sacerdote Eli olhou para ela e julgou que ela estava embriagada. A essa hora da manhã, essa mulher está embriagada, porque o estado dela era um estado assim de se jogar, eu creio que se jogou lá no chão e balbuciava, Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Todo ano, estava lá. E o sacerdote disse, mulher, você está embriagada? E aquela mulher disse, eu não estou clamando por um filho. E o sacerdote disse, vá em paz, que Deus te conceda o teu pedido. E aquela mulher se levantou e sentiu no seu espírito, chegou a hora, o favor de Deus chegou a mim. Ela sentiu no seu espírito a bênção, aquele momento, aquele dia, aquele ano, chegou a minha bênção, chegou a minha hora. E ela, quando saiu, foi para sua casa, teve relações com seu esposo e ficou grávida. Mas ela deixou bem claro antes de ter o filho, falou, Senhor, se tu me deres um filho, eu vou entregar ao Senhor para te servir para o resto da sua vida. Eu vou devolver ao Senhor. E a Bíblia fala que Ana teve um filho, se chamou Samuel, significa Deus me ouviu. Que luta agora! Ela fez um voto e tinha que entregar o seu tesouro. Mas a Bíblia fala que quando desmamou, ela entregou com alegria ao Senhor o seu filho único. Preste atenção, irmãos. Essa mulher, ela teve agora a realização do seu sonho, a dignidade de ser mãe. Agora ela chega, agora no templo, que ele já está desmamado, ela entrega o seu filho como oferta ao Senhor. A maior expressão de adoração é quando um homem e uma mulher se entrega, se rende e dá o seu tesouro para Deus. Porque essa é a maior expressão de adoração. A maior expressão do amor de Deus foi Deus tem enviado o seu único filho, tem entregue o seu único filho. A maior expressão do amor de Deus. E essa mulher, ela faz isso. E a Bíblia fala que o sacerdote, Eli, fala assim, que Deus te conceda muito mais filhos para você. E a Bíblia fala que Ana teve 3 filhos homens e 2 filhas mulheres. E Deus abençoou abundantemente aquela que era estéril, se tornou uma alegre mãe de filhos. E olha o que a Bíblia fala, amados, para terminar. Salmos 113, versos 5 a 9. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, e ergue do pó o desvalido, do monturo o necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus!